Eu sou o Louis von Holleben, esse sobrenome alemão aí, estranho, diferente, né? Eu passei há 5, 6 anos, eu estou nesse mundo de startups de tecnologia, eu sou da área de comunicação, pós-graduado, às vezes dou umas aulas na pós-graduação aqui da Estácio, em Floripa. Sou de Floripa, na verdade, nasci em Porto Alegre e vim para cá com 6 meses, então, gaúcho, que nem a maioria de vocês, pelo que eu vi, mas também mais manezinho, né? Eu considero por essa vivência. Eu comecei na Resultados Digitais, a gente começou lá, assim, numa época, 2015, mais ou menos, eu entrei lá, numa época onde a gente não sabia o que era Customer Success, sinceramente, era uma confusão, e isso, sinceramente, em startups, eu acho que isso traz um aprendizado muito grande, né? E a gente foi descobrindo o que era Customer Success durante o jogo, cara, era uma loucura, a gente tinha uma job, uma pessoa só fazia 4, 5 jobs, que hoje a Resultados Digitais tem, sabe? Então, foi um aprendizado muito grande por lá. Depois eu entrei na Geek Hunter, que é um marketplace, já não era SaaS, não era um modelo de assinatura, é um marketplace que unia desenvolvedores já testados com empresas para contratação. Estruturei vendas e Customer Success por lá, o CS um pouco diferentão. Fui para a Movidesk para estruturar no modelo SaaS novamente um Service Desk, a área de Customer Success em si, que era só um suporte grande, e a gente transformou um suporte grande, né, para CS, né, o suporte permaneceu lá, mas a gente criou toda uma área, uma estruturação, uma área e também a filosofia de CS, que a gente vai falar bastante hoje aqui. Hoje estou nesses dois últimos caras ali, a Active Campaign é a minha empresa no horário comercial, estou fazendo calls aí na Active Campaign. Active Campaign, para quem não sabe, ela trabalha com CXA, ou seja, a automatização da experiência do cliente, CXA, automatiza a experiência do cliente através de uma plataforma com automações, com e-mail. Vamos dizer, para facilitar o entendimento, para quem não conhece, é concorrente da Resultados Digitais, certo? Mas é global, ela é lá de Chicago, então eu sou o gringo do meu time, né? Temos 15 gringos brasileiros aqui trabalhando remotamente, então eu sou o gringo, virei gringo, né, do meu time aqui dentro de CS da Active Campaign. Então é muito legal ver como é que os gringos trabalham com CS também, estou tendo uma experiência incrível lá dentro, entendendo mais como é que se faz na prática realmente, né, CS por lá, com essa e outras empresas. E no tempo livre, a quarentena me deu muito tempo livre, eu não pego mais trânsito, a vida é muito diferente. Eu estou com um projeto Customer Success Lab, então até estou falando com vocês hoje mais em nome do CS Lab mesmo, que até vou passar aqui os pontos. A gente está, os contatinhos lá que vocês têm, se vocês quiserem seguir, tanto o meu Instagram pessoal, mas o Instagram do CS Lab, a gente abre muitas perguntas e respostas para a galera. Temos o meu LinkedIn, que eu compartilho atualizações segunda, quartas e sextas, insights sobre Customer Success, podem adicionar por lá. Temos o Spotify, o nosso podcast do CS Lab, e também no YouTube os vídeos que eu respondo perguntas. Então, se tiverem perguntas sobre o CS em geral, também podem ir tirando nesses lugares. A gente quer fazer uma coisa bem legal. Ali estão exemplos, né, de como é que se dão as coisas. Esse post aí do LinkedIn é de hoje que eu fiz sobre o gerenciamento de churn. Então, são ideias aí que a gente vai trocando, perguntinhas no Instagram, videozinhos legais. Então, é o meu xodó. É um projeto que eu quero, assim, deixar de legado realmente em Customer Success, esse CS Lab, o nosso projeto aí de conteúdos de qualidade sobre CS em si, tá? Então, essa é a ideia geral. E aí, a minha ideia aqui de falar para vocês é assim, ó, sinceramente, são 20 minutinhos de conteúdo, tá? Não é uma palestra enorme, nem nada parecido, porque o que eu vejo quando a gente fala com aceleradoras e tal, com o pessoal que faz investimentos em si, empreendedores, investidores, startupeiros e etc., é que muitas vezes as startups estão vivendo momentos completamente diferentes, sabe? Uma já está com CS, já tem pessoas lá, outra está pensando em fazer isso, então são modelos diferentes e tal. Então, mais vale a pena eu dar conceitos mais específicos para vocês e abrir para perguntas e respostas, porque daí vai ser 1000 vezes mais útil para vocês, certo? Do que eu ficar, vou focar só em onboarding aqui, vou ficar uma hora falando de onboarding, ninguém tá com esse desafio agora, então não tem sentido nenhum, né? Então, já podem fazer perguntas aí, eu não vou ver elas no chat, a não ser que vocês interrompam, o Jorge interrompa, a não sei que se acha melhor, mas se preferirem, a gente pode fazer a apresentação 20 minutos, e depois as perguntas eu vou respondendo todas elas, né? Podem botando no chat, de repente, vocês que sabem, mas eu acho que vai ser mais útil dessa maneira para vocês, para o dia a dia de vocês, para a rotina de vocês. Beleza? Pode ser, Jorge? Daí posso começar o conteúdo em si? Isso, beleza. Eu acho que a gente foca primeiro agora no conteúdo e depois mais 30 minutinhos aí de perguntas e respostas. Beleza. Boa. Show de bola, perfeito.
Então, legal, gente. O primeiro ponto, tá, que eu sempre gosto de trazer é essa questão da fórmula de CS. Se a gente tem isso na nossa mente, fica tudo mais claro, a gente consegue pisar num chão que é um pouco mais viável para a gente entender. Customer Success, que eles falam Desired Outcome, é o resultado requerido, ou seja, o que o cliente precisa atingir, mais a experiência adequada. Como eles precisam atingir através das interações, experiência é isso, interações empresa-cliente, 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 isso que a gente fala de experiência. Ter uma experiência boa quer dizer que eu tive as interações de uma maneira bacana com os clientes em si. Então, esse é o X da questão. Exemplo que eu sempre dou para a galera, tá? Ao longo do caminho. Se eu estou pegando um Uber, por exemplo, eu pego o Uber aqui de Floripa, eu vou de Uber até Porto Alegre, vamos dizer assim. Legal. Daqui a pouco, o George está ali, a gente vai fazer um evento da Venture com o CS Lab, beleza, tá me esperando ali. Ele fala, pô, chegou em 5 horas aí de Floripa, foi bem bacana, né? O resultado requerido foi, o objetivo foi alcançado, legal. E como é que foi, então, geral? Cara, a experiência foi terrível. O motorista, tava um frio absurdo, o cara abriu a janela, né? Tava um frio muito grande, o cara fumou cigarro dentro do carro comigo lá, né? Um cigarro a cada meia hora, foi uma experiência terrível, mas eu tive o resultado requerido, eu cheguei, né? Como pode ser o contrário, certo? A gente pode ter o ponto contrário. Então, o Jorge vê que eu atrasei 5 horas, demorei 10 horas para chegar ali, e ele vai perguntar como é que foi as coisas, e eu vou falar, olha, durante a corrida foi perfeito, o cara, muito sangue bom, ele simplesmente perguntou se estava frio ou não, foi uma viagem muito agradável que eu fiz de Floripa até Porto Alegre de Uber, mas o cara me deixou na rua errada, me deixou no bairro errado, era para me deixar no bairro X de Porto Alegre, e me deixou no bairro Y, ele se confundiu, eu tive que pegar um ônibus, me virar, porque meu celular acabou a bateria, foi uma loucura, e consegui chegar atrasadíssimo aqui. Então a experiência das interações que eu tive foi até tranquila, foi boa, mas o resultado requerido não. Customer Success, verdadeiramente falando, é quando a gente junta os dois. O Uber me deixa no lugar legal, ali no tempo certo, e na experiência que eu tive ali dentro, tem uma experiência adequada, uma experiência bacana, uma experiência positiva dentro desse ponto, certo? Então, quando a gente faz a união desses dois pontos, isso é o X da questão, certo? E até pergunto para vocês, o que é o resultado requerido de cada cliente de vocês e como é que vocês poderiam garantir essa experiência adequada para eles ao longo do caminho. Os benefícios de CS são clientes ficar mais, redução de churn, retenção de clientes para caso de assinatura, adoção, engajamento, cliente comprar mais. Ah, mas o meu caso não é assinatura, Luiz. CS é só para assinatura? CS começou em SaaS, começou em assinatura. Então, há 5 anos atrás, até na época que eu estava na RD, só se falava em assinatura, tá? Hoje em dia, a Gainsight, a maior filha da Salesforce lá no Vale do Silício, Gainsight e aqui no Brasil a SenseData, SenseData, elas são 2 exemplos que elas mesmas têm cases que não são em assinatura, certo? São marketplaces, são on-premise, softwares on-premise específicos, onde não está na nuvem, por exemplo. Então, a gente vê tantos cases hoje em dia que Customer Success não se limita mais à assinatura, apesar de ter começado lá. Então, quando eu falo comprar mais, além de cross-sell, além de upsell, também é casos de recompra. Customer Success faz a pessoa voltar para recomprar no meu e-commerce, no meu marketplace, contratar mais desenvolvedores na Geek Hunter, no caso lá que eu dei para vocês, tá? E por último ali, o cliente promove a marca, a advocacia da marca. Alguém fala, pô, aquela empresa, tá? Opa, não fala mal dessa empresa perto de mim, essa empresa aqui é meu xodó, eu sou promotor, eu sou um advogado dessa empresa, porque, cara, comigo o resultado requerido eu sempre chego lá e a experiência é incrível. Seja, sei lá, o pastel da esquina aqui, pastel dos caras é incrível, compra anos, eles são muito legais, muito gente boa, eu tenho uma experiência adequada ali. Então, a gente tem promotores, quando a gente junta esses 2 pontos, a gente tem promotores da marca. Então, esses são os pontos de benefícios em si de Customer Success. Um trabalho de longo prazo, não é da noite para o dia Customer Success. Pô, eu botei uma pessoa aqui para fazer o CS para mim, ele leu os livros, ouviu os podcasts lá do CS Lab, e faz 3 semanas e eu não vi o negócio saindo no lugar. Não é correria, não é loucurada, Customer Success é longo prazo. Realmente uma filosofia que é implantada dentro da empresa em si. Que não, depois eu vou falar sobre isso mais a fundo. O que não é CS? Importantíssimo. Não é suporte. Suporte técnico, eu gosto muito dessa comparação.
Vamos pensar aí que a gente está vamos pegar o Novo Hamburgo, que é um time aí do Rio Grande do Sul, de onde a maioria de vocês está. O Novo Hamburgo, ele tem o goleiro, e ele tem os zagueiros, os laterais ali, vamos dizer que eles estão defendendo todos esses. O suporte, ele representa o zagueiro e o goleiro. Por quê? Porque as coisas vão chegando e eles vão reagindo. Eles são reativos, certo? Lembra lá no supermercado, quando tem uma pessoa no Zafari ali do Rio Grande do Sul, que tem alguém com a camisa, posso ajudar? O suporte é isso aí. Ele não vai te olhar, maioria das vezes, né? Não vai falar, tu entrando no supermercado, oi, tudo bem? Eu sou o teu personal suporte aqui do supermercado. Eu vou contigo em todos os lugares que tu quiser para pegar as tuas compras que tu não sabe onde é que estão. Não é raro, não vai acontecer isso, né? A não ser que, sei lá, tem um supermercado muito privê aí, vamos dizer assim. Mas a maioria posso ajudar. Eu tô na minha, fazendo as minhas coisas, respondendo outras coisas. Se você abrir um chamado, eu sou reativo a isso. Customer Success é proativo. Ele é reativo aos dados que são gerados de clientes, métricas, dados específicos de engajamento dos usuários, de quantas compras fizeram, de como é que estão os planos, de como é que estão as contas que eles têm ali dentro, se são 10 ou se são 15, eles vão ter esses dados para reagir nos dados e ser proativo com os clientes e falar o seguinte, opa, esse cara aqui, ó, não logou nos últimos tempos. Peraí, eu já vi isso nos meus dados do meu sistema aqui. Tudo bem, fulano, como é que estão as coisas? Cara, eu vi que você não logou nos últimos 3 dias, isso é bem incomum aí, tem alguma coisa acontecendo. Eu reajo aos dados, não reajo só quando o cliente fala, cara, eu quero cancelar. Tarde demais. Normalmente, tarde demais, né? Às vezes que a gente negocia, às vezes o cara tá decidido. Como é que eu não espero o fogo pegar? Como é que eu pego já na fumaça? Esse é o grande desafio. Mas, em resumo, o CS não é a zaga e o goleiro. A zaga o CS no time do Novo Hamburgo é o camisa 10, é o goleador, o cara que vai botar para dentro, fazer gol com aquele cliente, vai evoluir aquele jogo realmente. Então o CS é o meio-campo criativo, é o goleador. Não é atendimento geral, esse não necessariamente visa o sucesso do cliente. Eu trabalho em atendimento, né? Um atendimento. O que é o atendimento? A não ser que você tenha, claro, usado metodologias parecidas com Customer Success, o atendimento ele visa um negócio mais assim que a gente não sabe, a gente não está evoluindo, levando o cliente para um certo lugar, estamos atendendo ali, normalmente até meio parecido com um suporte de luxo. Eu sou do atendimento, se ninguém grita eu não sei se eles estão chorando ou não, sei lá, fica um negócio mais confuso. Não é CX, CX normalmente, quando é B2C, muitas empresas como o Nubank chamam CX o suporte deles, é um nome bonito para suporte ali também, e até tá? E o Nubank também tem isso, a Active Campaign que eu trabalho também tem isso. O time de CX é uma área que visita todos os touch points, as interações dos clientes pela jornada. Exemplo que um time de CX pegaria. Exemplo mais comum, tá? Que eu adoro falar. Vamos dizer que toda nova venda, o vendedor esteja mandando um e-mail, bem-vindo, novo cliente, suas formas de contato são tal. Mas daí, vocês não sabiam que também, quando ele dá o ganho no CRM, ele recebe um e-mail automático também por ali. E vocês não perceberam antes do CX entrar ali que o time de CS também dá boas-vindas. Se vocês forem entender isso, gente, tem 3 e-mails de boas-vindas para o cliente quando ele chega. Olha que confuso já é as interações. Isso é um exemplo simples, né? Mas o time de CX vai ver coisas como essa, visitar como é que estão os touch points, desde lá do marketing, da sua comunicação, passando por vendas, o próprio produto, trial se o cara faz, pós-venda, customer success, o próprio suporte que entra por ali, e vai visitar isso para garantir que isso tudo esteja falando a mesma língua, certo? É um time estratégico dos bastidores das coisas ao longo do caminho, tá? Não é marketing. Cases, brindes e afins são muito legais para clientes. Daí eu falo o exemplo do Sem Parar. Quando a gente paga o Sem Parar, se o Sem Parar vai lá e nos dá uma camisa, que animal, cara. Uma camisa do Sem Parar. Vou até usar aqui para andar aqui em Florianópolis. Mas, se eu chego num pedágio e dá problema no pedágio, o Sem Parar travou hoje, não tá funcionando. Cara, isso é o que importa. Isso é o resultado requerido quando eu pago Sem Parar. Não é, mas eles me deram uma camiseta, que legal. Não confundam o marketing, que é animal, tem que fazer mesmo, brindes e o que for, o ossinho roxo do Nubank, mas isso não é sucesso. Isso é uma parceria para gerar um boom, para fazer marketing mesmo, para gerar mais gente ali dentro, certo? Então, Customer Success é aquilo. Resultado requerido,
através de uma experiência adequada, evoluir o cliente na jornada para gerar sucesso para esses caras. Aí muita gente se confunde com isso aí. Ah, então Customer Success, como eu falei, é só um setor ali da empresa? Não necessariamente. É uma filosofia. Tem gente que até gosta mais de cultura, tá? Cultura customer-centric, ou filosofia. É um pouco diferente, mas serve para uma coisa parecida aqui dentro. Filosofia é a reunião das regras ou princípios básicos que norteiam a vida. O cliente no centro das ações. A empresa inteira entender da importância de Customer Success. A empresa inteira comemorar sucesso de clientes e não só comemorar vendas. Por que nós, startups, em time de vendas, a gente tem tambor, a gente tem cerveja no fim do mês se vendas bate meta, a gente está numa loucura gigante e quando o Customer Success faz um número de retenção bacana, gera um upsell, o aumento dos planos atuais bacana também no mês, bate as suas metas ali, faz um onboarding que tá legal, a gente não comemora. A gente tem que comemorar o sucesso dos clientes também. Então, uma filosofia que bote os clientes no centro, nos projetos, nas discussões, etc. O setor, a área da empresa, certo? Ela surge por consequência dessa filosofia também. Se você tenta criar o setor sem a filosofia, meu amigo, você vai ter um problema sério aí, certo? Se você é líder, está me ouvindo, CEO, founder, investidor, tente se perguntar, como é que eu implanto a filosofia para dentro da empresa aqui? Uma vez a gente visitou a Hamburg Sud, o pessoal de containers, né? Vocês já devem ter visto aqueles Hamburg Sud, Maersk, que comprou a Hamburg Sud, eles compraram a Aliança lá em Santos. Esse pessoal dos containers aí, para lá e para cá. Eu visitei o povo em Santos, uma empresa que tem mais de 150 anos. O que eu vi por lá? Eu vi que os caras têm uma cultura, uma filosofia muito voltada ao cliente. Nas paredes tem as metas do time de CS em si, de suporte também, eles dão uma misturada nos dois por lá. Eles têm os elogios de clientes, eles têm as notas que os clientes dão, eles têm, assim, um clima a favor dos clientes. Isso é animal, cara. Isso é animal. Como é que você pode fazer isso na sua startup também? E o setor vai surgindo a partir disso. Filosofia existe sem setor. Se eu sou um consultório odontológico, eu posso ter uma filosofia de Customer Success. Eu posso ser uma dentista que passo um tempo ali no meu Instagram, postando coisa, respondendo cliente, não sei o que mais. Uma filosofia voltada ao cliente, ao sucesso desse cliente em si, com uma experiência bacana, certo? Mas não tem uma pessoa que é o Customer Success Manager dentro do consultório odontológico, certo? Então não precisa ter setor. Só a filosofia, em alguns casos, alguns segmentos já dá. Mas setor sem filosofia é dificílimo, tá? Vai ser um perrengue. Então, líderes, comprem a ideia de Customer Success para a empresa. Então, vou falar só, para acabar aqui, 5 aspectos essenciais de Customer Success. Eu tenho esses 5 aspectos num e-book, tá? Chamado Estruturando Customer Success, onde vocês podem ler depois, tá? Com calma esse e-book, claro, não vou ficar aqui, senão ficaria falando até a noite, né? No workshop aqui, para falar com muito detalhe. Mas esse e-book, ele traz exatamente esses pontos. Depois eu vou passar para vocês o link ali para vocês acessarem. Seguinte, primeiro dos pontos, cultura customer-centric. Vamos resumir aqui, uma cultura, filosofia, que tem o cliente no centro das atenções. Projetos, iniciativas, ideias. Uma empresa que respira o cliente. Isso é muito bacana, certo? Eu começaria por aí, como eu falei para vocês até agora. Segundo ponto, a jornada do cliente. Sem jornada montada, gente, é muito difícil a gente avançar, a gente evoluir. Eu adoro aquela frase da Alice no País das Maravilhas, que ela tá perdidaça lá na floresta, chega, tem um gato ali na árvore, né, aquele gato sorridente, meio maléfico, e ela chega pro gato, cara, eu tô perdido, não sei o que, e o gato tá, calma, mas onde é que tu quer ir? E ela fala, não sei. E o gato fala, pra quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Olha que loucura. Para quem não tem jornada do cliente montada, qualquer caminho serve. Qualquer call serve. Qualquer onboarding que eu vá montar serve. Qualquer ongoing que eu sonhar serve. Não tem uma coisa, não tem um objetivo. Se ela falasse, opa, eu quero ir para o sul, e ele ia falar, para o sul, então você pega para lá. Se for qualquer caminho, Alice, pega qualquer uma dessas saídas aqui. Não, tu não sabe onde é que tu quer ir, então a jornada é crucial, gente, mesmo que seja, como eu falo em startup, versão 1.0 da jornada, não tá claro ainda, tá começando, os processos, tá chegando gente para trabalhar, é normal em startup, faz uma versão 1.0 de vocês, não precisa se matar e achar que, puta, o vizinho ali fez uma versão profunda ali, que eles passaram 6 meses fazendo, de repente o vizinho tá em outra pegada, tá? Faz uma versão inicial da jornada, dividida em etapas, tá?
ativação, por exemplo, adoção, engajamento, advocacia, certo? Com gatilhos claros para ambos os lados, visando a melhoria contínua das interações cliente-empresa e objetivos do time de CS para cada cliente. Simplesmente isso. Ontem eu conversei com uma startup, certo? Que estava, assim, botando muito cliente para dentro e tal, e eles não sabiam o que era um primeiro sucesso. A primeira etapa concluída da jornada deles, eles não sabiam o que era, entendeu? Quando você não sabe o que é, as calls de onboarding, elas ficam confusas, tu não sabe mais ou menos o que fazer. Então, mapeiem essa jornada do cliente de acordo com o que vocês acham legal. Aí, dentro da jornada do cliente, na primeira etapa, como eu falei antes, é o onboarding. A primeira etapa com o objetivo de levar o cliente para o primeiro sucesso em um período de tempo limite. Exemplo, Luiz, o que é primeiro sucesso? No caso da RD ali, o cara enviar um e-mail, criar uma automação, gerar 50 leads. O que é primeiro sucesso para o cara ali, o B2C, o Facebook? Quando o cadastro no Facebook é você fazer, se eu não me engano, se você fazer, acho que 15 amigos. Fazendo 15 amigos, você já vai ter coisa no mural, já vai ter gente aqui, vai ter outras recomendações. Por isso que o Facebook, sem call nenhuma, né? A experiência que eles trazem para você já é para você adicionar gente ali. Óbvio, para você ver gente no mural, para a galera estar por ali. O que é o lock-in para você? O lock-in para a pessoa falar, opa, funciona essa solução aqui. Tá funcionando, tá rodando, legal. Esse é o primeiro sucesso. Pensa numa montanha, né? O primeiro sucesso é o comecinho ali. É o primeiro ponto daquela montanha. O que é para vocês isso? E como é que vocês estão lidando com isso? Com uma deadline, com um período de tempo específico para vocês fazerem isso acontecer. Isso já muda muita coisa. Já muda muita coisa. Depois do onboarding, existe o ongoing, que é a relação de longo prazo entre cliente e empresa. São as outras etapas, por exemplo, a etapa de adoção, etapa de engajamento. Daí vocês vão me falar melhor, né? O que é o pós-onboarding de vocês? O que vocês gostariam que fosse? Que precisam ter objetivos claros e dividem-se em vários tipos de touch. Por exemplo, high touch. Clientes que eu falo, exemplo, tá? Não é que tem que ser assim. Toda semana, ou para alguns casos toda quinzena, ou para alguns casos todo mês. Os high touch eu falo todo mês. A gente tem os low touch. Low touch a gente fala, a gente tem uma call periódica de 3 em 3 meses com esses low touch. Não, no nosso caso de volume de cliente é todo mês a gente tem com esses low touch. Não, no nosso caso é todo semestre, porque a gente tem um volume muito grande de clientes, por exemplo. O que são esses touches para vocês? Como é que vocês segmentariam esse povo para o ongoing? Para o ongoing ter essa experiência legal. Lui, mas no meu caso, eu trato todos os clientes da mesma maneira. Putz, vai ser difícil escalar por aí. Vocês têm que entender que tem uma certa diferença. Em casos de assinatura, raramente eu não vejo essa divisão não ser por MRR. Ou seja, a galera que paga mais tem uma coisa mais próxima. A galera que paga menos, um pouco menos próxima, certo? E vocês têm que entender como é que são esses touches. E entra também aí o tech touch. Um touch, por exemplo, que pode ser one to many. Exemplo, um para muitos. O Lui vai gravar um webinar toda segunda-feira às 14 horas sobre configurações iniciais, para os clientes novos ou até novos funcionários dos clientes antigos conseguirem ver isso. E cada vez mais a gente vê o one-to-many escalando. A OMI Experience lá de São Paulo, que eu fui visitar, tenho grandes amigos, a OMI foi o maior, para mim, eu descobri, foi o maior case, eles não sabiam que eles eram case dessa maneira, eles escalaram 20 mil clientes só em Tech Touch. Não tinha Customer Success, não tinha onboarding, não tinha one-on-one. Eu com você falando. Era simplesmente webinars com horários ao longo do dia. Os caras escalaram 20 mil clientes. Foi alto case muito legal que os caras tinham ali. Para acabar, óbvio, dados, métricas. CS sem dados não é CS, é chutômetro, achismo. Portanto, trabalho com dados acionáveis para a rotina de CS é crucial para evitar esse achismo. Aqui entram safras de clientes, cohorts, ativação, adoção, churn, NPS, C7, essas diferentes métricas e dados que compõem, muitas vezes, qual deve ser o foco de você no time de CS. Ativação, retenção, expansão, retenção para combater churn também, e aí vai. Então, esses 5 aspectos, gente, são aspectos principais para vocês que estão começando a pensar em CS, vocês entrarem ao longo do caminho. E como eu falei para vocês, claro, não dá para ficar aprofundando muito aqui, a gente tem esse e-book que eu escrevi, tá? Exatamente para casos como esse, tá? Para mandar para a galera ali, vocês acessam nesse link ali,
materiais.customersuccesslab.com.br/estruturando CS, um e-book que eu fiz no CS Lab junto com a Movidesk, que pode ajudar vocês mais para refletirem mais profundamente. Tem até tarefinhas a cada uma desses pontos para vocês refletirem aos poucos ali. E claro, né, qualquer coisa, me chamem no LinkedIn ali. Pô, Lu, eu li essa parte, eu não entendi direito. No meu caso, o que você acha? Pode me dar um toque no LinkedIn sem problema, numa dúvida e outra que vocês tiverem durante a leitura, tá? Mas, gente, para começo de conversa, assim, para pontos mais essenciais, espero ter deixado a bola quicando aí para vocês perguntarem coisas ao longo do caminho, para a gente começar esse bate-papo aí que vocês têm.